Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. É uma grande honra poder servir nessa conferência Chamados para Multiplicar. E o tema da nossa conversa nesse momento vai ser esse bem aqui, a missão de todo cristão. E eu começo perguntando para você, se você pudesse lembrar de pelo menos 3 pessoas que derramaram amor na sua vida, que investiram em você e isso marcou a sua história de vida. Quem seriam essas pessoas? Você pode pensar num professor, você pode pensar em algum parente, você pode pensar em alguém da igreja. Quem são essas pessoas que investiram na sua vida, derramaram amor, lhe ajudaram e isso fez a diferença na sua história de vida? Eu poderia falar realmente de muitas pessoas. Meus pais me criaram no caminho do Evangelho, pastores que passaram pela minha vida, meus primeiros líderes de célula, professores de escola bíblica, a minha esposa, instrumento de Deus tão poderoso, derramando amor sobre mim. Agora pense nessas pessoas, aqueles que demonstraram o amor de Deus por você, aqueles que falaram de Cristo e são instrumentos, ou falaram e são ainda instrumentos de Deus para lapidar a sua vida. Como elas são importantes, não é? Como elas são especiais. Então a nossa conversa nesse momento é sobre essa questão. E eu pergunto para você saberia falar em uma frase, em poucas palavras, qual é a sua missão no reino de Deus? Você entende qual o seu papel? O que Deus te chamou para você fazer? Que é a missão de todo cristão? Você saberia dizer isso em poucas palavras? Agora eu pergunto, e a sua célula? E o seu grupo pequeno? Você saberia então falar qual é a missão desse ajuntamento? Qual é a missão também da sua igreja? Em poucas palavras, qual é essa missão? Essa vai ser a nossa conversa agora. E eu trago então como nosso referencial para esse tempo o apóstolo Paulo, aquele que era um grande fariseu, mas Jesus se encontrou com ele no caminho de Damasco. E a partir daquele momento ele nunca mais foi o mesmo. E ele foi um grande instrumento do Senhor, alguém que sabia muito bem qual era a missão dele. E lá no final da sua terceira viagem missionária, tem esse discurso que ele faz em Atos capítulo 20, versículo 24. Ele está diante dos seus amigos, dos presbíteros de Éfeso, e ele está indo em direção a Jerusalém. Ele sabe que lá ele vai enfrentar perseguições e prisões. E aqueles líderes então tentam encorajá-lo a não ir para Jerusalém. E eles choram diante da possibilidade de perda do apóstolo Paulo. Mas ele é tão convicto da sua missão, e ele sabe que ele tem que ir para Jerusalém, que ele então fala isso bem aqui. Ele diz, mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a missão. O importante é que eu complete a missão. E termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Ele sabia o propósito dele na terra, que é falar da graça de Deus, ser instrumento do amor de Deus para outras vidas. O que ele estava fazendo era justamente a missão que Jesus havia deixado a todos os seus seguidores, como nós sabemos lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 a 20, quando Jesus entregou uma missão, uma grande comissão a todos nós. Jesus falou então, vão e façam discípulos de todas as nações. E esses discípulos devem ser feitos da seguinte forma, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando cada um deles a obedecer, a guardar, a colocar em prática tudo aquilo que Jesus ensinou durante sua vida, ao longo do seu ministério. No seu ministério, Jesus investiu 3/4 do seu ministério, 75% do seu tempo de ministério
para formar homens através de um grupo pequeno, através de uma célula. Jesus se doou por esse grupo, Jesus investiu neles, treinou, discipulou para que eles se tornassem grandes instrumentos de Deus. E eles então deram sequência a esse chamado. E de geração em geração, o Evangelho foi pregado e chegou até nós. Nós que estamos hoje no ano 2020, um ano difícil, um ano de uma pandemia que trouxe tantos problemas para todos nós. Ficamos com os nossos calendários e nossos planejamentos todos foram jogados no lixo, porque tivemos tantas dificuldades ao longo desse ano. Nossos grandes eventos deixaram de acontecer, nossas grandes celebrações também. Quantos problemas! Parece que veio como um fogo arrasador, queimando toda a palha. E o que sobrou? E o que ficou? E o que é essencial numa hora como essa? No momento de tantas limitações que estamos passando. O que é essencial? O que fica? Investir em vidas, discipular pessoas. Isso não acaba, isso nunca para. Vida na vida, investir em pessoas, seja por meio de uma ligação, seja por meio de uma videoconferência ou até presencial, com seus cuidados. Discipulado nunca para, investir em pessoas nunca para. E esse é, de fato, o que significa ouro, prata e pedras preciosas da vida ministerial, da missão que nós recebemos do Senhor para fazermos a sua obra aqui na terra. Se você pensa que não é capaz, se você pensa que é pequeno demais como um mosquito, né? Quem sou eu para fazer isso? Né? Eu não tenho dons, eu não sei fazer. Se você acha que é pequeno demais para causar impacto, então tente ir para a cama com um mosquitinho no quarto. Tão pequenininho, mas o zunido que ele faz, como ele atrapalha a gente a dormir, né? Tão pequenininho, mas ele faz a diferença. Então, se o mosquito consegue fazer a diferença, que dirá nós, que recebemos o Espírito Santo, o poder de Deus para testemunhar de Cristo, para sermos instrumentos discipuladores do Senhor nessa geração. Então não tem como colocar desculpas. Não tem como. Deus derramou amor na sua vida por meio do seu Filho Jesus. Então agora é hora de irmos fazer a obra do Senhor, amando pessoas assim como temos sido amados por Deus. E olha que eu fui criado num lar cristão desde pequeno, mas até os meus 20 anos de idade, eu fui um mero esquentador de banco. Eu fui apenas um participante. Eu fui um crente consumidor ou um crente parasita. Imagine, eu não me via capaz de nada, nem achava que tinha dons. Fui criado numa igreja de programas, muito boa, mas eu não tinha esse vida na vida. Isso faltava e por isso eu não me sentia capaz de nada, nem me via fazendo nada para Deus, nem investindo em ninguém. Até que Deus me colocou num grupo pequeno, numa célula, naquele ambiente de amor, naquele ambiente de cuidado, de discipulado. Aquilo tocou o meu coração, olhar o amor entre os irmãos, olhar Deus agindo no meio de um grupo pequeno, pessoas encorajando o meu crescimento, aquilo transformou a minha vida. A partir de então, eu tenho vivido 20 anos, agora sim, cumprindo a missão, fazendo discípulos. E eu nunca mais fui o mesmo. A maior alegria que eu tenho é poder servir ao Senhor. Eu quero, parece que, tirar o atraso de tanto tempo desperdiçando o meu potencial para Cristo. E a maior alegria que eu tenho é poder investir em outras pessoas e vê-las crescendo. Porque é a missão que Jesus nos deu, a missão de fazer discípulos. Olha essas imagens aqui. Olha, nós vemos em cima um grupo pequeno de irmãos se reunindo. Eu vejo isso como discipulado. Discipulado requer envolvimento entre pessoas para que o conhecimento de Deus seja passado, para que vida seja passada. E esse discipulado tanto pode ser o grupo grande também, a grande celebração, claro, com certeza,
é uma grande oportunidade de fazer discípulos, mas só isso não dá. É preciso ter vida na vida, é preciso estar mais próximo uns dos outros para que esse discipulado seja mais completo, seja mais eficaz e poderoso. Por isso que eu destaco aqui, eu vou dar um conceito de discipulado, eu destaco o relacionamento através de um grupo pequeno, de uma célula, por meio de uma tríade, né, ou um quarteto, quando um casal discipula outro casal, ou um trio, nesse caso aqui, nesse exemplo, uma pessoa mais velha, de mãos dadas com uma pessoa menor do meio, e essa outra pessoa do meio está de mãos dadas também com uma pessoa menorzinha, né? Então, é como se fosse um filhinho na fé, um jovem e um adulto espiritual. Imagine então toda a igreja entrelaçada de relacionamentos assim, vida na vida, um cuidando do outro, um se importando com o outro. Olha a diferença que isso faz. Então, o pai na fé cuidando de um jovem, esse cuidando de um filhinho na fé, e todo mundo participando desse cuidado, desse crescimento junto. O discipulado também pode ser no 1 a 1, uma dupla, né? E olha o conceito que eu acho muito interessante sobre discipulado. Para mim, discipulado significa conduzir pessoas a Jesus. Jesus é o alvo, Jesus é o foco. Conduzi-las a Jesus, ajudando-as para que cheguem à maturidade cristã. De que forma? Ensinando-as através do exemplo e da palavra de Deus. Mas o discipulado não para por aí. O discipulado não para nesse investimento de uma vida na outra. O discipulado só realmente acontece quando esse discípulo agora aprende a multiplicar o que ele recebeu com outras pessoas. Quando esse discipulado vai passando de um para o outro, como que gerações recebendo a vida de Deus, uma passando para a outra. Aí sim, nós vamos ver um discipulado como Jesus ensinou, como Jesus colocou como alvo para todos nós, porque discipulado é a missão de todo cristão. Eu trago também aqui esse conceito do Joel Comiskey a respeito do que significa uma célula. A célula, para ele, é um grupo pequeno que se reúne semanalmente ou regularmente com o seguinte propósito, com o propósito de evangelismo, de comunidade e de crescimento espiritual. Tudo isso para quê? Tudo isso para fazerem juntos, fazerem discípulos que fazem discípulos. Essa é a grande missão do grupo pequeno. Assim como é a missão de cada um que é do reino de Deus, cada um que é o corpo de Cristo. A igreja tem que ter essa missão. O grupo pequeno também tem, fazer discípulos que fazem discípulos, multiplicar a vida de Deus em outras pessoas. Amém? Falando uma frase do meu amigo e mentor, pastor Ben Wong, ele disse que a melhor forma de crescermos é ajudar outros a crescerem. A melhor forma de crescer é quando você começa a ajudar outras pessoas a crescerem, porque isso te desafia, porque isso te molda, porque você tem que ser exemplo para outra pessoa. E como é que a gente investe então em outras pessoas, ajudando elas a crescerem? Nós já aprendemos que devemos ganhar, consolidar, treinar e enviar. E eu então queria mostrar esse processo de ajudar pessoas a conhecerem a Cristo, crescerem e serem discipuladores de outras vidas. Então o primeiro ponto significa o ganhar pessoas para Cristo. E como a gente ganha pessoas para Cristo? Evangelizando-as, proclamando a palavra de Deus com atitudes e palavras, de tal forma que essa pessoa seja capaz de declarar que Jesus é o meu Salvador. A partir de então, o processo significa, com essa pessoa, o novo convertido, significa consolidá-la na fé. E como a gente ajuda essa pessoa a ser consolidada na fé? Integrando ela na família de Deus, nos relacionamentos de pessoas que andam com Cristo e firmando os valores dela. Ela agora tem que aprender que ela tem novos valores, que ela precisa ser lapidada para realmente ser um cristão de fato, de tal forma que essa pessoa seja capaz de reconhecer que Jesus é o meu libertador, Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e que elas reconheçam Jesus como o Senhor de suas vidas, aquele que deve controlar e dominar
cada decisão da sua vida. Em seguida, nós devemos ir treinando essas pessoas, treinar, discipular ou edificá-las na fé, de tal forma que elas sejam capazes de reconhecer que Jesus é o pastor de suas vidas, é o pastor que conduz, é o pastor que cuida, é o pastor que supre, e que elas vejam Jesus como o mestre, e tudo que ele ensina é bom, é maravilhoso e transforma o seu dia a dia. E isso muitas vezes vai acontecendo até juntos, né? O ganhar, consolidar, vai treinando até chegar no enviar, né? Ou seja, a pessoa se sentir capaz de investir em outras vidas e ser um discipulador, um líder para outras pessoas. Então nós enviamos quando nós aprendemos a delegar espaço para essas pessoas servirem, para descobrir os seus dons, ajudarem outras pessoas, até multiplicarmos esse ministério nesse discípulo, ele se tornar um líder, um discipulador. E assim ela vai poder reconhecer e viver essa prática e declarar que Jesus é o meu capacitador. Jesus é aquele que me dá direção, aquele que me usa com poder, aquele que me deu dons para servir, aquele que me usa para amar outras pessoas, fazendo discípulos de Jesus. Amém? Jesus fez um movimento de relacionamentos. Eu destaco aqui, por exemplo, o André, né? Ele teve um tempo com André. André reconheceu Jesus como Messias e logo ele foi falar para Pedro, seu irmão. E Pedro então passou também a andar com Jesus. E lá em Pentecostes, numa única pregação, Pedro leva 3.000 pessoas para Cristo. E Barnabé, outro exemplo de um seguidor de Jesus, foram vários, né? Barnabé, aquele homem da consolação, um grande instrumento de Deus na sua geração, investiu no casal Áquila e Priscila, reconhecidos como grandes cooperadores no ministério, no reino de Deus. E esse casal investiu em Apolo, um grande pregador eloquente, e ganhou tantos judeus para Cristo, né? Barnabé também investiu numa pessoa, em Paulo. Voltamos para Paulo, o apóstolo Paulo. E que diferença esse homem fez na vida de Paulo? Ele acreditou nesse homem, na transformação dele, na conversão, quando muitos não acreditaram. Barnabé chamou Paulo para perto e ele acreditou no potencial de Paulo, e Paulo realmente foi muito além. Paulo cumpriu realmente uma missão, a missão que Jesus deu a ele de anunciar a graça de Cristo Jesus. E Paulo investiu em muitas vidas, nós sabemos disso. Ele se deu por muitas pessoas, mas não foram todos que ele investiu que realmente deram fruto, que todos esses permaneceram na fé. Não, ele não teve sucesso com todos. Ele também teve dificuldades, ele teve problemas e ele não teve resultado com todos. Nós vemos, por exemplo, Fígelo e Hermógenes abandonaram ele. Himeneu e Fileto abandonaram o caminho da verdade, né? O Demas se apaixonou por esse mundo e o abandonou. E esse daqui então, Alexandre, olha o nome que ele escolheu, esse infeliz, né? Escolheu o nome de Alexandre, a mãe dele, não. Esse aqui prejudicou muito Paulo, combateu com violência a sua mensagem. Ele tinha tudo para ficar desanimado, mas ele não desanimou. Ele investiu sim em muitas vidas ao longo da sua história ministerial. E ele colheu o fruto desse investimento. Ele teve alegria, especialmente com Timóteo. Esse que é um grande exemplo de discípulo de Paulo. Ele teve vários, mas Timóteo foi o mais conhecido, foi o mais especial. Um filho amado que ele trouxe para perto na sua segunda viagem missionária, quando passava por Listra. Ele adotou Timóteo espiritualmente. Timóteo se agarrou nessa oportunidade de crescer com Paulo, um jovem caminhando com uma pessoa mais madura. Que impacto, que diferença isso fez, né, na vida um do outro. Tanto o discipulador é tão abençoado ter alguém para caminhar junto com ele, compartilhar tudo que ele recebeu de Deus e ter esse companheiro de ministério, assim como Timóteo, o discípulo, aprendendo com o mestre, como uma pessoa que realmente era uma referência no reino de Deus. Olha que amizade espetacular, 14 anos caminhando juntos, e lá no final do seu ministério, Paulo na prisão, perto de morrer por meio da perseguição religiosa, ele então fala a Timóteo, lembra Timóteo desse desafio
né, de continuar o discipulado, de não deixar morrer tudo aquilo que ele recebeu, né, nesse discipulado, nesse Vida na Vida. Ele então fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 10 e 11, ele realmente teve fracasso com muitos outros, mas Timóteo era diferente, por isso que ele fala: tu porém, tu és diferente, tu porém tens seguido de perto, Vida na Vida, esse discipulado, e olha o tanto que você recebeu. Você recebeu o meu ensino, minha forma de proceder no dia a dia, meu propósito, minha fé, minha longanimidade, a paciência em lidar com as situações, o amor de Deus na minha vida, perseverança. Até as minhas perseguições e sofrimentos foram oportunidades de aprendizado, né? Olha só que especial quando alguém mais experiente ajuda alguém menos experiente a crescer em Cristo. Eu gosto de uma frase de José Saramago, quando ele diz assim: nem a juventude sabe o que pode, nem a velhice pode o que sabe. O jovem não sabe tudo o que pode, e a velhice não pode mais tudo o que sabe, por causa das suas limitações. Ele sabe que já não pode dar muito, por isso que ele deve investir no jovem. E o jovem precisa tanto de ajuda, precisa de experiência, precisa de alguém que o inspire, que o ajude a ir além, a descobrir o seu potencial. Discipulado é assim. Isso eu não falo em termos de idade física, mas em termos de experiência e maturidade na fé. Às vezes um jovem tem muita maturidade na fé para oferecer a uma pessoa que é um velho na idade, mas na fé é novo. Mas olha a diferença e o impacto que causa quando alguém mais experiente ajuda outro menos experiente a cumprir o ID de Jesus. Assim deve ser. E o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, ele vai agora encorajar Timóteo a gerar esse movimento multiplicador de discipulado. Esse foi o último testamento do apóstolo Paulo, a última mensagem que ele deixou antes de morrer. E ele deixa esse tesouro a seu discípulo mais fiel, o seu discípulo amado. E ele fala então assim, no capítulo 2, versículo 2, a Timóteo: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Olha a corrente de gerações onde a palavra de Deus é transmitida. A primeira geração é Paulo, que investe numa segunda geração, que é Timóteo. Timóteo agora se torna um discipulador, investido numa terceira geração, homens de confiança. E essa terceira geração passa a investir numa quarta geração, que são outros homens, dando continuidade à propagação do Evangelho do Senhor. Como uma corrida de revezamento de bastão, né? O bastão deve ser passado de um a um, com todo cuidado, com todo zelo, com todo amor. E cada um vai carregando o bastão e investindo em outra geração. Assim é que o Evangelho prospera e assim que agrada o coração de Deus. Voltando para aquela imagem, né? Jesus investiu em Barnabé, em Paulo, e Paulo pegando só Timóteo, ele investiu em vários discípulos, mas pegando só Timóteo, olha a corrente acontecendo da propagação do Evangelho. Timóteo investindo em homens fiéis, e esses homens investindo em outros homens, em outras pessoas. Assim o Evangelho se torna uma chama poderosa a se alastrar e a fazer toda a diferença na vida das pessoas. Voltando a falar do meu mentor, pastor Ben Wong, ele gosta muito de citar esse filme, A Corrente do Bem, que fala da história desse garotinho bem aí. Ele recebeu na sala de aula, junto com outros colegas, do seu professor de estudos sociais, a missão de preparar um projeto que possa fazer a diferença na sociedade. E ele pensou nesse projeto bem aqui que ele escreveu no quadro. Ele pensou: e se eu investisse em 3 pessoas que nem conheça, mas derramasse amor na vida de cada um deles, tentasse ajudá-los de alguma forma, sem esperar nada em troca. E depois dessa ajuda, eu disser para cada um deles: faça o mesmo com outras 3 pessoas sem esperar nada em troca. E assim passe para outras pessoas o bem que você está recebendo. E ele conseguiu fazer uma grande diferença numa cidade. Vale a pena assistir esse filme. Nós podemos também fazer isso. Nós que somos de barro,
que somos pequenos e tão limitados, mas que temos um tesouro que é Jesus Cristo, nós também podemos fazer a diferença. E realmente podemos fazer a diferença na vizinhança, podemos fazer a diferença em vários lugares, na escola, no ambiente de trabalho, na nossa igreja local. Mas sabe um lugar especial que eu considero onde devemos fazer discípulos e o primeiro ministério que temos? Na nossa família. A nossa família. Esse deve ser um lugar mais que especial para fazermos discípulos. Olha o que foi feita a pesquisa sobre 2 homens nos anos 1700. Jonathan Edwards, um cristão, um homem que fez discípulos, e Max Jukes, um homem ateu, um homem que não acreditava em Deus, um homem que não fez discípulos. E aí foi feita essa pesquisa em cerca de 300 anos, né, com os descendentes de cada um desses 2 homens. E olha o que se descobriu na árvore genealógica de cada um deles, dos descendentes. Descobriu-se que da descendência de Jonathan Edwards vieram homens incríveis, homens e mulheres incríveis. 13 foram reitores de universidades, 65 foram professores de universidade, 75 oficiais militares, 80 servidores públicos, 60 autores de livros e médicos, 30 juízes, 100 pastores e advogados, 3 senadores dos Estados Unidos e um vice-presidente. Olha só que genealogia linda! Gente que fez história e marcou e fez a diferença. Por outro lado, Max Jukes teve como descendentes pessoas que infelizmente não puderam fazer tanta diferença na sociedade. 310 morreram como indigentes em extrema pobreza, 150 foram criminosos, 7 assassinos, mais de 100 alcoólatras e 190 prostitutas. Olha só como faz a diferença quando nós fazemos discípulos de Jesus na nossa família. Isso vai passando de geração em geração como um legado, como uma herança espiritual. Que assim seja na minha e na sua vida, amém? E Paulo então vai encorajar nesse mesmo capítulo, né, de 2 Timóteo, capítulo 2, ele vai encorajar Timóteo a gerar esse movimento multiplicador de discipulado usando 3 imagens para incentivar. A primeira imagem que ele usa é a imagem do soldado. Capítulo 2, versículo 3, ele diz: como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. Realmente, o soldado ele tem como prioridade a missão. Essa é a prioridade dele, ele dá a vida por isso, ele quer obedecer ao seu comandante, ele quer cumprir a missão que ele recebeu. E ele fala então de um bom soldado, um fiel soldado. O que significa ser um fiel soldado? Significa uma pessoa que é corajosa para enfrentar batalhas. Corajosa então para enfrentar as batalhas contra as potestades malignas, para ajudar pessoas a serem livres do cativeiro de Satanás. Corajoso para enfrentar também a sua própria natureza pecadora, que tenta nos impedir de cumprir o ID de Jesus. Então, sermos soldados corajosos, também soldados vigilantes, que vigiam quem está em pé, cuide para que não caia, que são vigilantes, que vigiam. E o soldado, ele também está disposto até a dar a sua própria vida. Você está disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus? E ser um soldado de Jesus? Eu pergunto, você vê que você tem sido como um soldado de Jesus? Que entra para as batalhas com o poder de Deus, com a armadura do Espírito Santo, para fazer discípulos, para investir a sua vida nesse propósito? A segunda imagem que o apóstolo Paulo usa para encorajar Timóteo a gerar esse movimento de discipulado é a imagem do atleta. No versículo 5 desse capítulo 2, ele fala: o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio, se não obedecer às regras da competição. Nós sabemos que cada esporte tem suas regras para que ele funcione. Existem regras e quem compete bem, segundo as regras, pode conseguir o prêmio. E há um treino específico para aquela competição, que ele tem que seguir, ele tem que ser disciplinado. E se ele se esforçar, ele der o seu máximo, ele pode ir melhorando as habilidades até conseguir um prêmio, como um troféu, uma medalha, né? É o sonho de cada atleta, né? Poder ganhar nas suas competições. Então o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: olha, atente bem para as regras do ministério. As regras estão nos mandamentos de Deus, na palavra de Deus. Não saia dela.
Não saia da palavra de Deus. Se deixe ser moldado por essa palavra, se deixe ser treinado por ela, para que você se torne um excelente atleta de Cristo, para que você realmente receba do Senhor no final do seu ministério a coroa da vida. Não saia da direção, não saia da fidelidade ao Evangelho do Senhor. Por meio desse Evangelho que você vai fazer a diferença e você vai fazer discípulos. E realmente cada esporte, né, ele é especial. Eu gosto muito do vôlei. Para quem me conhece sabe que eu gosto muito de vôlei. Mas a posição que eu gosto no vôlei é de ser o atacante, né? O vôlei é um esporte coletivo, tem várias posições. A mais especial para mim é de ser um atacante. Eu gosto de atacar, fazer ponto. Mas eu descobri que no reino de Deus, a posição mais interessante é a de ser o levantador. O levantador no vôlei, ele é fantástico. Ele não faz pontos, mas ele está preocupado com cada componente do seu time. A tarefa dele é colocar a bola no ponto certo para cada um atacar. A tarefa dele é fazer todo mundo jogar, todo mundo pontuar. É servir o tempo todo, dar a melhor bola para cada um, no ponto certo, do jeito que cada um precisa para conseguir. E assim, se ele consegue, o time é vitorioso. Então o levantador é algo fantástico. Eu aprendi que esse deve ser o meu papel no reino de Deus. Um levantador, um servo para outros. Ajudar outros a pontuarem, ajudar outros a crescerem no reino de Deus. Esse é o papel do discipulador. Ajudar pessoas assim, né? Será que você pode declarar que você é um atleta de Cristo, você é um servidor, você é uma pessoa que se mantém nas regras da palavra do Senhor, nessa entrega de fazer discípulos? O atleta de Cristo faz parte da seleção mais importante e vencedora. Essa seleção, o time de Jesus, é a seleção mais do que vencedora. Vai vencer Satanás e vai resgatar muitas vidas do inferno. Seja parte, faça parte, não fique no banco. Use a camisa, sue, deixa suar, né? Se deixe gastar por Cristo e você vai ver que maravilha é ser instrumento do Senhor. E a última imagem, a terceira imagem que o apóstolo Paulo usa para encorajar Timóteo é a imagem do lavrador, para que ele seja um discipulador e gere um movimento discipulador. No versículo 6 ele diz: e o lavrador ou o agricultor que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita, né? Então, o trabalho de discipular é como o trabalho de um agricultor, que ele vai investir em pessoas. Ele vai investir e vai trabalhar no pesado para que ele receba a colheita. Então, para isso é preciso ser o quê? Um semeador da palavra de Deus. Ser um semeador. Ele disse lá no capítulo 4, versículo 2, seguinte instrução a Timóteo: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure